Olá, boa tarde, ótima segunda-feira para você. Mais uma semana que começa e na hora do almoço a gente conta com a sua companhia. Tem informação para toda a família e você ainda pode participar com a gente através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E também pelo WhatsApp, o número é 51997697129. Mande a sua mensagem e os seus comentários para a gente. Começa a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. A gente mostra como está a movimentação nas unidades de saúde neste primeiro dia da campanha. O número de novas ações na Justiça do Trabalho cai pela metade no Rio Grande do Sul depois das mudanças na lei. E hoje a gente passa as finanças do Rio Grande do Sul a limpo. E a gente mais ouve é que o Estado não tem dinheiro, mas o que isso significa na prática e o que o governo está fazendo para resolver a situação. Tem ainda a reportagem especial de Helena Caetano sobre esquecimento. Pesquisa de uma empresa farmacêutica mostra que a cada 5 brasileiros, 2 sofrem com lapsos de memória pelo menos uma vez por semana. Mas afinal, quais são as causas e o que fazer? Estes e outros destaques a partir de agora no NT Sul. E a gente mostra, a partir de agora, uma análise da situação financeira do Rio Grande do Sul. O que a gente mais ouve é o que o Estado não tem dinheiro. E o que nós queremos saber é o que, na prática, isso significa, os impactos. A crise econômica que afeta o Rio Grande do Sul é resultado de um déficit construído ao longo de mais de 60 anos. De acordo com economistas, a dívida é como uma bola de neve, praticamente impagável, e trouxe consequências que mexem com a vida de toda a população. O Rio Grande do Sul começou o ano de 2018 devendo 67 bilhões e 660 milhões de reais. A dívida com a União representa 87% deste montante. Seriam por volta de 3 bilhões no orçamento deste ano. Seriam porque o pagamento das parcelas está suspenso desde o ano passado por decisão liminar da Justiça. Nossa situação está tal de que, mesmo não pagando essa parcela, eu não tenho o suficiente. Os salários dos servidores acumulam quase 3 anos de parcelamento ou atrasos. O governo aposta na adesão ao regime de recuperação fiscal para oficializar a suspensão temporária do pagamento das parcelas. A União negocia uma série de contrapartidas. Quando nós fizemos a renegociação em 98, o Estado assumiu com a União um compromisso em cima de 6 itens. O primeiro deles é a privatização, esse continua. Outro deles era a contenção de gastos com o pessoal. Esse também continua. Atualmente, em vez de 6, nós temos o comprometimento de 21 itens. Desses 21, 9 são em cima de pessoal de novo. A adesão ao regime de recuperação fiscal ele vai possibilitar com que o Estado possa superar um momento de muita dificuldade fiscal, tirada por questões estruturais e questões conjunturais, e ter uma travessia desse momento de dificuldade de uma forma um pouco mais tranquila. São 5 décadas de governos gastando mais do que arrecadam. Dos últimos 48 anos, somente 7 empataram ou tiveram superávit, e por questões bem pontuais. Pois entre os fatores do desequilíbrio apontados hoje como os principais estão o comprometimento da Receita com a folha de pagamento e a previdência dos servidores, e ainda o peso da dívida acumulada ao longo dos anos. Já nas décadas de 50 e 60, títulos de baixo valor eram emitidos para investir em obras. Nos governos militares, com o chamado milagre econômico, a contratação de empréstimos foi facilitada e passou a ter correção monetária. Era uma época em que se incentivava muito investimentos em infraestrutura, em matriz energética e etc., sem se preocupar muito em como é que isso ia ser pago, né? Grande parte dos problemas nasceram naquele momento. Na década de 1970, o primeiro déficit registrado foi de 2 bilhões de reais. Nas seguintes, a dívida começou a aumentar. Os governos continuavam pegando empréstimos, mas a hiperinflação ajudava a esconder o buraco nas contas. A diferença entre receita e despesa ficava mascarada, ficava escondida pela questão da inflação, que corrigia mais rapidamente a receita ficava mais alta mais rapidamente do que a despesa. No período, vários planos econômicos tentaram controlar a inflação, sem muito sucesso, até o Plano Real. Só que a política de estabilização da economia e ajuste fiscal veio acompanhada da alta dos juros. E a conta dos endividados disparou. Em 1994, a dívida gaúcha tinha chegado a 27 bilhões de reais.
E 4 anos depois, o Rio Grande do Sul devia mais do que o dobro, 59 bilhões de reais. A política econômica de contenção da inflação por elevadíssimas taxas de juros, né, acabou fazendo com que a rolagem da nossa dívida ficasse muito cara. Em 1998, assim como outros estados, o Rio Grande do Sul aderiu à federalização da dívida. Ou seja, a União assumiu os vários contratos, principalmente com bancos, e passou a ser o único credor. O contrato fixou juros de 6% ao ano e correção pelo IGPDI. A parcela ficaria limitada a 13% da receita corrente líquida. O plano era pagar a dívida em 30 anos. Só que o IGPDI estava atrelado ao dólar. E aí veio o problema. A gente teve uma instabilidade forte naquela transição do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique, né? Uma maxi desvalorização do câmbio logo em seguida. Então, um ano depois da renegociação de dívida, o IGPDI chegou a 20%. Né? 2 anos depois, a 25%, 30% quase. Ao invés de cair, a dívida iniciou um novo ciclo. Menos intenso, é verdade, mas ainda de alta. Os governos pós-acordo enfrentaram a queda da receita de ICMS a partir da Lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semi-elaborados. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limitou ainda mais o endividamento dos estados. E a conjuntura da economia, ora ajudando, ora reduzindo receitas. Cada vez mais engessados por obrigações constitucionais, os governos se utilizaram de mecanismos como Caixa Único e os depósitos judiciais para pagar as contas. A situação que a gente tem hoje é uma situação em que nós não podemos mais nos endividar, nós não temos mais recursos para tirar do depósito judicial. O Caixa Único ele já está na sua capacidade de utilização máxima, né? Então sobram quase nenhuma alternativa. Literalmente, o Rio Grande do Sul, em relação à dívida, chegou no fundo do poço, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver o que o Estado está fazendo no sentido de tentar resolver a sua dívida ou amenizar essa situação que precisa de uma solução definitiva. E você de casa pode mandar a sua mensagem. Como você percebe a dívida do Estado do Rio Grande do Sul? Isso interfere no seu dia a dia? Ou você acha que o Estado do Rio Grande do Sul tá legal, tá com tudo em dia? Mande a sua mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Você também pode comentar no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, a Brigada Militar tem novo comandante no Rio Grande do Sul. Coronel Mário Ikeda assume a corporação com o objetivo de reduzir todos os índices de criminalidade no estado. Para auxiliar no trabalho, a Força Nacional, que opera em Porto Alegre, ganhou reforço no contingente. A nova tropa da Força Nacional foi apresentada no final da manhã no pátio da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado. Ao todo, são 120 policiais. 60 deles substituem os colegas que voltaram aos seus estados de origem. Eles estavam no Rio Grande do Sul desde março do ano passado. A Força Nacional de Segurança Pública é formada por profissionais especializados e atua no apoio à Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos de perícia forense, conforme solicitação do Estado. A mudança da tropa é um procedimento de praxe. Na solenidade, o secretário de Segurança Pública avaliou a presença da Força de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul. Eles nos ajudam muito, eles trabalham junto com a Brigada Militar e, como vocês perceberam, altamente equipados. E o melhor de tudo, que são 150 pessoas experientes, qualificadas, equipadas, sem nenhum custo para o Estado. A tropa recebeu 19 viaturas doadas pelo Ministério da Justiça ao Estado. Durante a solenidade, o secretário César Schirmer também anunciou algumas mudanças no comando da segurança pública. O atual subcomandante, o coronel Ikeda, assume o comando geral da Brigada Militar. Ikeda também foi chefe do Comando de Policiamento da capital, o CPC. Todos os indicadores de criminalidade eles são importantes, porque cada um deles afeta um segmento da sociedade. Então, eu não vejo uma ação específica em determinado segmento, determinado indicador de criminalidade, e sim trabalhar aumentando a segurança, a percepção de segurança da população. Eu acredito que nós consigamos baixar os indicadores de criminalidade. A perita Heloísa Kuser assume a direção do IGP, o Instituto Geral de Perícias.
A profissional esteve nos últimos 4 anos em Brasília, onde coordenava o treinamento e capacitação da Força Nacional de Segurança. Após 3 meses internado, 2 deles em estado gravíssimo, na luta pela vida em Santa Maria, o juiz do trabalho e professor universitário Carlos Henrique Selbach retornou para casa, onde se recupera depois de complicações de uma cirurgia bariátrica. Ele recebeu a nossa equipe de reportagem na sexta-feira, onde relatou a adoção de uma nova rotina de vida e está pensando em novas posturas e decisões. Bom, todos nós aqui em casa chegamos à conclusão que temos que tirar lições disso, porque isso foi uma tragédia, tá? Os meus filhos tiveram que amadurecer muito rápido, porque, muito embora tenham 27 e 21 anos, a gente ainda trata, enfim, mas eles tiveram que... O meu filho, principalmente, teve que tomar decisões, faz isso, ele morre ou não morre, que é uma responsabilidade muito grande. E eu e a Eliane temos diversas coisas que nós estamos repensando, e eu, inclusive, com o excesso de trabalho. Porque esses 2 últimos anos eu tive semanas assim que de segunda a quinta-feira eu dormia 10 horas. Era o total de todos esses dias. De todos esses dias. Então eu trabalhava demais, eu estava muito cansado, eu estava muito exausto. E hoje eu vejo que eu estou afastado da Justiça do Trabalho, tem um juiz substituto e a jurisdição está sendo atendida. Tudo andando. Eu estou afastado da UBRA, tem um professor que está me substituindo, os alunos têm aula, quer dizer, todos somos substituíveis. 12h13, hora de Brasília, essa entrevista do juiz Selbach que você confere amanhã com exclusividade aqui na TV Novo Tempo, ao meio-dia, no NT Sul. Toda a entrevista, não é? E o juiz trazendo informações importantes. Às vezes a gente pensa em trabalhar tanto, né? É preciso repensar um pouquinho, porque as situações da vida muitas vezes nos forçam a isso. Bom, você de casa pode participar com a gente aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Você também pode participar, mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O código de área é o 51 99769 7129. Você manda o seu recadinho e a gente põe no ar aqui. Você pode fazer a sua sugestão de reportagem também através desses canais de interatividade. A Marli Loreto, do bairro Tibiriçá, passa por aqui já, manda um boa tarde através do nosso WhatsApp. Muito obrigado, viu, Marli? Obrigado pela sua participação. Também no nosso Facebook, mensagens vão chegando. A Joyce Castro também passando por aqui, o Hernani Marques, Roseli Fagundes, Ana Maria Freitas Loreto. Muito obrigado a todos pela participação. Daqui a pouquinho, aqui no NT Sul, a gente volta a falar sobre as finanças do Rio Grande do Sul que afetam toda a população. Você vai ver quais as ações do governo para lidar com o déficit das contas públicas. O número de novas ações na Justiça do Trabalho cai pela metade no Rio Grande do Sul depois das mudanças na lei. Tem ainda a previsão do tempo. O NT Sul volta já. A gente continua falando sobre a crise nas finanças do Rio Grande do Sul. Há décadas o Estado discute a sua dívida, que é impagável. Recessão econômica e mudanças cambiais afetaram os planos para o pagamento da dívida do Estado. Medidas econômicas do governo federal também fizeram dobrar o valor que o Rio Grande do Sul deve à União em poucos anos. Para minimizar os impactos da crise, o atual governo optou por algumas alternativas. O enfrentamento das dificuldades pela atual gestão do Piratini veio com o corte de gastos e o aumento do ICMS até 2018. Na conta da modernização, o governo reduziu secretarias e aprovou na Assembleia a extinção de instituições e fundações públicas, como a Piratini, da TVE e da FM Cultura. Nas receitas extras, a folha de pagamento foi vendida ao Banrisul e o governo aprovou o adiantamento de recursos. Também foi congelada a folha de pagamento, só mantendo os reajustes da segurança pública garantidos por lei anterior. Mesmo assim, o salário dos servidores passou a ser parcelado e depois ser pago com atraso, praticamente todos os meses desde julho de 2015. A prioridade do governo do Estado, desde o início de sua gestão, em especial a partir do momento que as dificuldades ficaram maiores, ele colocou como prioridade o pagamento da folha. Gastar 70% da receita com pessoal, mais juros e amortização da dívida é um dos pré-requisitos para aderir ao regime de recuperação fiscal da União.
A adesão já foi aprovada na Assembleia e sancionada pelo governo. O Estado negocia as contrapartidas com a Secretaria do Tesouro Nacional. Além das questões de pessoal e previdência, a lei prevê que o Estado teria que abrir mão do saque na conta dos depósitos judiciais, convencer os deputados a manterem o aumento do ICMS que termina em 2018, reduzir incentivos fiscais em 10% ao ano, privatizar empresas públicas e desistir de ações na justiça questionando a dívida. Exigências que geram polêmica. Por exemplo, uma das ações ainda do governo Germano Rigoto, não julgada no STF, cobra o desequilíbrio do contrato de 98, considerando a não revisão da correção pelo IGPDI. A União tem tido uma relação de parceria, de colaboração e solidariedade com os bancos, né? E uma relação financista com os estados, quando teria que ter sido o inverso. As iniciativas de arrecadação passam pelo combate à sonegação de impostos. O Estado acumula uma dívida ativa de 40 bilhões de reais, mas trabalha para recuperar entre 12 e 15 bilhões, que correspondem a devedores ainda existentes. No campo das isenções fiscais, o próprio regime de recuperação fiscal exige revisões. Ainda entre as possibilidades de novas receitas está o ressarcimento pelas perdas da Lei Candir. O Supremo Tribunal Federal deu prazo para o Congresso Nacional regulamentar os repasses para os estados e o Distrito Federal. Ele se esgotou em novembro do ano passado. A definição de regras e do cálculo das cotas pode ficar com o Tribunal de Contas da União. A expectativa, de toda forma, é que o assunto avance este ano. Desde o início das isenções de ICMS das exportações de produtos primários e semi-elaborados, considerando a projeção de perdas e valores compensados, o Estado acumula um prejuízo de 50 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul perde por ano cerca de 4 bilhões de reais de arrecadação de ICMS em função da Lei Candir. 1 bilhão pertencente aos municípios, 3 bilhões pertencentes ao Estado. Quando nós comparamos isso com a situação da dívida, nós pagamos cerca de 4 bilhões ao ano a título de dívida para a União. Então, o encontro de contas aqui seria uma situação ideal para os estados, bem como também para os diversos municípios. Nós achamos que seria importante, né, fortalecer esse debate da Lei Candir, porque eu devo dizer assim, não é 4 bilhões? Tá bom, não é 4, quanto que é? Nós olhamos lá, as hipóteses mais pessimistas lá naquele debate em Brasília aproximavam de 1,5 bilhão. Pega 1,5 bilhão e põe nesse debate da dívida hoje, tem uma redução na prestação atual de quase 50%. Problema complexo, medidas em negociação, muitas variáveis. Meio-dia e 21, hora de Brasília, a gente fala agora sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe que começou hoje em todo o Brasil. A estratégia do Ministério da Saúde busca diminuir o impacto da influenza em todo o país. O dia D, considerado a data mais importante de mobilização nacional, está marcado para o dia 12 de maio. Teve início hoje, 23 de abril, a 20ª campanha nacional de vacinação, cujo dia D acontece no dia 12 de maio. A campanha termina no dia 1º de junho e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% das pessoas que compõem o grupo de risco. Dentre eles, crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, professoras, grávidas com até 45 dias de gestação, idosos e pessoas também com privação de liberdade. Aqui em Cachoeira do Sul, o grupo de risco compõe cerca de 35 mil pessoas. Dentre elas, a meta é vacinar 30 mil pessoas. Já nesta primeira semana foram disponibilizadas 11 mil doses em todas as unidades básicas de saúde do município. A campanha no Rio Grande do Sul foi lançada na última sexta-feira com a presença do governador José Ivo Sartori. O secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Francisco Paz, explicou que a vacina é segura e não é somente uma proteção pessoal. A primeira é que diminui a incidência da doença, a segunda é que diminui a incidência das complicações da doença e a terceira é que diminui a incidência das necessidades de internações. Então, se nós diminuímos o número de doentes, o número de complicações, pneumonias e de internações, nós temos um grande ganho.
Nós não podemos simplesmente erradicar o vírus estará sempre presente com a humanidade porque ele tem muitas mutações. Quanto mais nós vacinarmos das pessoas do grupo de risco, menor a circulação do vírus em toda a sociedade. No Rio Grande do Sul serão disponibilizadas cerca de 3.900.000 doses da vacina, que é produzida a partir de vírus morto e fragmentado, sem risco de causar doença na pessoa vacinada. A imunização protege contra 3 tipos da influenza: H1N1, H3N2 e B. A renovação da dose deve ser feita anualmente. Dados do informe epidemiológico da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul apontam que até o dia 9 de abril foram confirmados 7 casos no estado, mas sem mortes, números menores que os registrados no mesmo período de 2017, quando foram confirmados 15 casos e 1 morte. Em Cachoeira do Sul, 11.000 doses da vacina já estão disponíveis para aplicação. Na primeira remessa, nós já recebemos 11.000 doses, né? Nos últimos dias da semana passada, fizemos a distribuição, então todas as equipes já estão abastecidas com os insumos, carteirinhas, seringas e as doses para nós ter sucesso na nossa campanha. Nós recebemos normalmente em remessas de lotes, em números reduzidos, porque a logística não comporta todo o número, né? A 8ª coordenadoria deve receber, então, de todos os municípios, distribuir e receber mais um pouco, né, quando ela tem o espaço, e distribuir de novo. Segundo a Secretaria da Saúde, 3.600.000 gaúchos fazem parte do público-alvo. São pessoas que têm mais chances de desenvolver quadros graves da gripe influenza. A meta é imunizar pelo menos 90% dos seguintes grupos: idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mães até 45 dias após o parto, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e privadas. Mais informações você obtém nas unidades de saúde de Cachoeira do Sul ou pelo telefone da Vigilância Epidemiológica, código de área 51 3723 1351. É realmente necessário vacinar, né? Se você tem alguém em casa que faz parte do grupo de risco, enfim, a imunidade não está aí disponível, as doses da vacina contra a gripe estão disponíveis gratuitamente para essa população em todas as unidades de saúde aqui do município de Cachoeira do Sul, não só aqui como em todo o Brasil, né? Não deixe de vacinar, essa é certamente uma medida adequada para esse período de inverno que está chegando e quando os vírus terminam circulando com mais força por todo o nosso país. Bom, nós vamos agora ao mundo dos negócios. Nem todo fracasso é culpa da crise dos governos, da economia. Tem um ingrediente que é básico para o sucesso de um empreendimento: criatividade. Veja no comentário de Leopoldo Brandt. Confesso a todos vocês que sou da opinião que crise sempre existiu e sempre vai existir. E na crise só tem uma saída para vencer ela. Primeiro, a crise política deixa de lado. Política nunca nos ajudou. Agora pense numa crise com criatividade para a sua empresa. O que está acontecendo hoje? Precisamos mudar os nossos produtos. Temos que ser mais criativos em cima dos nossos produtos. Isso aqui eu vou retratar para vocês com um exemplo que me chama muito a atenção essa semana que passou, quando estava viajando. Deparo num local, em um mercado, com um tipo de produto, um produto bem simples, que todos conhecem, mel. Por ironia, pessoal, para vocês verem, eu trabalho e dou consultoria em uma empresa que exporta 6 containers de mel por mês. Vê bem, 6 containers de mel por mês são 120 mil quilos de mel mês, que são exportados entre Europa e Estados Unidos, aqui do Rio Grande do Sul. Notem bem, com todo esse volume, está se pegando aí na casa dos 13, 12, 13 reais o quilo de mel. E no que eu me deparo? Eu me deparo com 1 quilo de mel sendo vendido a quase 50 reais em um armazém.
E como está sendo vendido isso? Reparem na criatividade. É isso que eu quero falar para vocês. Num potezinho, contendo 400 gramas, dentro daquele potezinho mais fino, não aqueles potes tradicional que a gente vê o pessoal aí vendendo pela rua a 1 quilo, a R$20, e sim, num potezinho de 400 gramas, dentro dele um favo de mel, um pedacinho do favo, bem direitinho e bonitinho. E aquele vidro, com 400 gramas, sendo vendido a quanto? A R$20. Ou seja, se fizermos a capacidade, R$50 o quilo. Qual dos dois está saindo mais e qual dos dois está ganhando mais? E qual dos dois está economizando mais? Pensem bem, o que tem de diferente entre um e o outro? A criatividade. E qual está tendo o melhor ganho em cima? Obviamente, a segunda opção que eu passei para vocês. Isto, gente, é uma ideia, é um modelo do que realmente é uma criatividade. E vendendo bastante. Por quê? Porque a gente sabe que mel, será que é natural, será que não é? Ali, tecnicamente, está a prova dentro, está o favo de mel, que ele é natural. E para isso, as pessoas estão pagando mais. Então, veja bem, é uma criatividade, é o mesmo produto, exposto e sendo vendido de uma outra maneira. Da mesma forma, a gente se depara com muitas situações dentro de empresas que estão devagarzinho indo e inovando com novos produtos, ou seja, sendo criativos em novas maneiras, não só com o seu foco tradicional. É comum tu pegar empresas que só vendiam um produto A, tipo de produto A, e agora já estão vendendo o produto B, C e D, ou seja, estão aumentando o seu portfólio, estão pegando novas oportunidades no mercado, novas promoções, estão incrementando a sua linha de produto. Isto sim vai ser uma maneira de realmente sobrevivermos a estas crises, que, volto a frisar, sempre existiram, talvez agora um pouco mais agravada, mas sempre existiram, mas é uma maneira de enfrentar essa situação. É ser criativo, é mudar, é tirar talvez o foco daquele nosso produto inicial e ver o que eu posso colocar mais em cima desse produto. Outra grande situação em cima disso, não só dessa situação da inovação de produtos, é ter a oportunidade que com esta crise anunciada, as pessoas, o povo, a população em geral, está dando chance para uma segunda linha de produto. Ou seja, se eu estou acostumado a comprar aquele produto que eu compro toda vez lá, eu agora, se tiver um produto do lado com um preço um pouco mais acessível ou diferente, eu vou experimentar. Por quê? Por uma questão de economia e tudo mais. Então, isto está dando. E isto nós temos que enxergar como uma grande oportunidade. Ou seja, esta nossa criatividade aliada à vontade do povo em querer realmente diminuir seus custos domésticos. E aí, automaticamente, dá chance de entrar novos produtos. Então, está na hora das nossas empresas começarem a pensar em novos produtos, em novas maneiras, ou seja, novas criatividades para atingir o mercado. Muito obrigado e até a semana que vem. Hoje é o último dia para pagamento do IPVA 2018 daqueles veículos com placas que terminam com o número 0. Este vencimento encerra o calendário. Se você já pagou o IPVA 2018, mas não recebeu o certificado de registro e licenciamento de veículo, fique atento. O documento é entregue em até 15 dias após o imposto ser quitado. E dirigir sem ele é considerado uma infração leve, com multa de cerca de R$ 88, perda de 3 pontos na CNH e retenção do veículo até a apresentação do documento. Para quem fez o pagamento, mas ainda está sem o CRLV, a dica é buscar informações junto ao Departamento Estadual de Trânsito. Mas nem sempre o dono do veículo deixa de receber o documento por conta de problemas no sistema. Endereço desatualizado, por exemplo, pode fazer com que o certificado não seja entregue. No site do Detran, é possível fazer esta consulta tendo em mãos a placa e o Renavan do seu veículo. Basta acessar www.detran.rs.gov.br.
Até o momento, o IPVA 2018 registra uma arrecadação bruta de aproximadamente 2 bilhões de reais, montante que representa 75% da expectativa de arrecadação para este ano, que é de 2 bilhões 630 mil reais. Metade do valor recolhido com o IPVA é repassado automaticamente para as prefeituras gaúchas, de acordo com o município de licenciamento. O número de novas ações na Justiça do Trabalho caiu pela metade no Rio Grande do Sul depois das mudanças na lei. Um dos principais motivos apontados pelos advogados é que quem perde a ação tem que pagar as custas do processo e os honorários da parte contrária. Por causa de um desentendimento com o chefe, Mariana quase saiu do novo emprego de mãos abanando. Foi com a ajuda do sindicato da categoria que ela garantiu um bom acordo. Para a jovem, entrar na Justiça do Trabalho nunca foi uma opção. Se eu entrasse na Justiça, o que eu ganharia não seria muito, né, caso eu ganhasse. Então, se eu perdesse, ter que pagar os custos dos advogados seria uma coisa meio... não conseguiria arcar com essas despesas, né? Arcar com os custos do advogado da empresa virou realidade depois da reforma trabalhista. Antes, caso o trabalhador perdesse a ação, o próprio Estado pagava as despesas. Agora, caso o empregado seja vencido no tribunal e ganhe acima do limite máximo de 40% dos benefícios da Previdência Social, ele será obrigado a pagar do próprio bolso. Para esta advogada do trabalho, a mudança pode ser uma das principais causas para a queda das ações trabalhistas no Estado, que reduziram em 45% este ano. Analisando principalmente a parte processual, se nota que a ideia é sim dificultar o acesso à justiça. Por quê? Porque tu passas a amedrontar o trabalhador no momento em que ele quer ingressar com a sua ação, porque ele teria essa enormidade de dificuldades, principalmente no que tange ao aspecto financeiro, caso ele não venha a ter êxito. No momento em que tu cria esse ambiente de que se eu perder porque eu não consegui provar adequadamente algo, tem o risco de eu ser condenado. Em muitos casos eu já estou desempregado, ou seja, eu não tenho mais para onde correr, com certeza as pessoas vão ficar reticentes no que tange a busca dos seus direitos. Já para o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre, outra explicação para a redução nos processos é a sensação de insegurança jurídica proporcionada pela reforma, já que as novas regras abrem margem para mais de um entendimento. Toda lei é uma mudança no marco normativo. Ela implica sempre uma certa discussão, um certo debate, uma reflexão da comunidade jurídica, até que se chegue realmente a uma interpretação que seja média, que seja definitiva, seja consolidada. Esse tempo é necessário em toda a lei. Agora, quando se muda 100 e poucos artigos da CLT de uma vez só, é pacífico que isso vai criar uma grande insegurança jurídica, né? A reforma passou a vigorar em 11 de novembro do ano passado. Embora a redução tenha sido apontada este ano, é preciso lembrar que antes do início das novas regras, o número de processos na Justiça do Trabalho cresceu 5 vezes para o período. Entidades empresariais não quiseram conversar com a reportagem. O NT Sul traz para você as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Eletricista automotivo, uma vaga. Uma vaga para secador de arroz. Mecânico em manutenção de máquinas, 2 vagas. Uma vaga para mecânico de automóveis. Forneiro de pizza, uma vaga. Uma vaga para pizzaiolo. E trabalhador rural, uma vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone 3723-5414 ou em nossas redes sociais facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. Fim de semana teve muita chuva no Rio Grande do Sul, especialmente no sábado. O sol voltou a brilhar, mas a instabilidade retorna hoje. E a Defesa Civil alerta para a possibilidade de temporais. Vamos conferir na previsão do tempo. Segunda-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul.
80% de possibilidade de pancadas de chuva durante tarde e noite. A umidade relativa do ar fica entre 44% e 81%, mínima de 23, máxima de 30 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. O tempo permanece nublado durante a tarde, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 31 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 19, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões nesta segunda-feira, mas o tempo não firma, com atmosfera muito quente e úmida. Fortes áreas de instabilidade vão avançar para a fronteira e tendem a se deslocar pelo Rio Grande do Sul no decorrer do dia, trazendo chuva para a maioria das regiões. Alerta para chuva localmente forte e ainda para a possibilidade de temporais em locais isolados de vento e granizo, principalmente na metade norte. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. Poucos dias após realizar a pintura da sinalização de solo, incluindo faixas de pedestres e o meio-fio de toda a Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul, uma empresa contratada pelo DENIT iniciou hoje pela manhã o recapeamento asfáltico da avenida, incluindo o trevo da BR-153 acesso à cidade. Segundo informações de funcionários da empresa contratada, o serviço deve durar cerca de 5 dias se o tempo colaborar e logo após o término da recapagem, novamente será refeita a pintura da sinalização de solo, como meio-fio, faixas de pedestre e lombadas da avenida. Não estão previstas a construção de mais lombadas na Avenida Marcelo Gama. Meio-dia e 40, hora de Brasília, a hora da sua participação com a gente aqui na TV Novo Tempo, no NT Sul, as informações na hora do almoço. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode interagir com a gente, mandar aí uma foto de alguma coisa que está acontecendo no seu bairro, pode mandar para a gente no WhatsApp uma sugestão de reportagem. No WhatsApp, o código de área é 51, o número é o 9769, aliás, 99769-7129. Vou repetir para você, quem sabe está assistindo pela primeira vez. Anota aí, já salva no seu telefone, você pode nos contactar a qualquer momento. Código de área 51 99769-7129. Você pode aproveitar e mandar o seu recadinho na hora do almoço aqui no NT Sul. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. facebook.com/TV Cachoeira. Temos o nosso vídeo ao vivo do dia e você também pode comentar, mandar o seu recado, a sua sugestão de reportagem. Já temos participações por aqui. O Márcio Costa, sempre ligado com a gente, diz aqui pela TV, com excelente qualidade. Muito obrigado, viu, Márcio? A Tereza Carlos também dá um boa tarde aqui, desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Tereza, tudo de bom para você. Getúlio Lopes, lá de Canoas, também manda o seu recadinho. Quem mais? Temos mensagens aqui chegando, inclusive, através de Torpedo SMS, que pode ser enviado também para este mesmo número que a gente termina utilizando apenas por WhatsApp, mas se você mandar o Torpedo, temos acesso aqui. O Cláudio Lopes, também ligado com a gente no centro de Cachoeira do Sul. Depois do intervalo, aqui no NT Sul, tem o comentário de José César Pereira. O tema é o cuidado aos idosos. Embora seja uma questão de humanidade, cuidar dos mais velhos, esse princípio tem sido negligenciado por muitos no Brasil. Tem ainda a reportagem especial de Lena Caetano sobre esquecimento. Pesquisa de uma empresa farmacêutica mostra que a cada 5 brasileiros, 2 sofrem com lapsos de memória pelo menos uma vez por semana. Mas afinal, quais são as causas e o que fazer? A gente conta depois do intervalo. Cuidar do idoso não é nenhum favor, é uma obrigação, é humanidade. Mas, infelizmente, essa obrigação de cuidar dos mais velhos nem sempre ocorre da maneira ou de maneira satisfatória na nossa sociedade, como demonstraram os casos de maus tratos sofridos por idosos em Cachoeira do Sul, em casas geriátricas. É por isso que a lei é o único caminho para impedir absurdos na nossa sociedade. José César Pereira comenta agora sobre os direitos dos idosos.
Boa tarde aos telespectadores. O assunto e o tema que nos move hoje diz respeito à questão do idoso. O Superior Tribunal de Justiça praticamente consolidou jurisprudência acerca da proteção ao idoso. Mas seria interessante que a gente, antes de tudo, abordasse uma questão eminentemente jurídica que pertine à jurisprudência. O direito é aplicado segundo algumas fontes. A principal fonte do direito para dirimir conflitos, controvérsias, é a lei. Quando ela não existe ou não se torna muito clara e aplicável ao caso concreto, os juízes e tribunais vão decidindo sobre eventual tema ou eventual matéria de uma forma mais ou menos uniforme. Isto é o que nós chamamos de jurisprudência. E quando essa jurisprudência vai aos poucos sendo repetitiva, se diz que os tribunais consolidam esses entendimentos através de súmulas, que têm praticamente o efeito de lei. E isto se reflete agora a respeito dos dispositivos do Estatuto do Idoso. Mas para falar em idoso, nós precisamos fazer uma retrospectiva sintética a respeito deste assunto hoje, sujeito a algumas controvérsias. Se nós formos mergulhar na história, chegaremos lá pelo ano 2500 a.C., para verificar Confúcio, um filósofo chinês, que já dizia que o idoso é fonte não apenas da sabedoria, mas sobretudo da experiência acumulada, e que ele corresponde a um valor indispensável e fundamental à sociedade ou à sociedade humana. Sabemos que a China é uma civilização que remonta aí a algo como 8.000 anos. Portanto, na Ásia, não apenas a China, mas o Japão, há muito já cuidam desse assunto e já trataram de proteger o idoso como um elemento indispensável à sociedade. Na Europa, hoje, o idoso tem uma expectativa de vida sem precedentes. Na Itália, que é quem lidera o ranking, não é? E, obviamente, com uma legislação protetiva. Nos Estados Unidos, representa a América do Norte como índices formidáveis. E na América Latina, quem representa a liderança nesse tema, no tratamento, é Cuba, que tem hoje uma geriatrização, digamos assim, daquela sociedade. A continuar nesse patamar, com políticas públicas que eles lá dedicam, até 2050 provavelmente serão líderes mundiais em longevidade. Portanto, estão fixados esses parâmetros, não é nenhuma novidade que a Constituição do Brasil, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição vigente, no seu artigo 230, definiu as condições dessa proteção, e então, no ano 1990, 2 anos depois, surgiu então a Lei Ordinária que trata da proteção ao idoso. Proteger o idoso não é nenhum favor, mas uma regra indispensável à convivência. Se nós, apesar de todas as peripécias no campo social, político e econômico, quisermos transformarmos numa civilização, não apenas num povo, mas numa civilização, isto é, aquela que remonta a valores de ordem cultural, social, sem precedentes, precisamos tratar do idoso como, disse antes, um fator fundamental para a sociedade atual. E, nesse ponto, nós precisamos reconhecer que não apenas o idoso, mas outras categorias sociais precisam ser incluídas em virtude de lei, porque se fôssemos aguardar ainda o desenvolvimento de uma sociedade plena, provavelmente esperaríamos ainda muito tempo. Então, a inclusão no país se dá hoje por força de lei. E o Estatuto do Idoso não traduz, como disse antes, nenhum privilégio, mas uma obrigação do Estado. Estado, aliás, que se for omisso numa ação ou numa omissão do Estado que arranha o direito do idoso, de imediato já existe um remédio jurídico para reparar esta má ação ou esta omissão. Portanto, o Brasil avança em boa perspectiva, com certas melhorias nesse campo, embora agora, recentemente, o IBGE nos traga números preocupantes a respeito do avanço da pobreza nos últimos 2 anos.
E não apenas, digamos, preocupa o avanço da pobreza, mas o pequeno avanço também da riqueza. Se temos numa sociedade como a nossa um número ainda acanhado de ricos, isto é sinal de doença que precisa ser combatido. Portanto, vamos pensar firmemente na questão do idoso para que não nos arrependamos mais tarde, porque o mundo já faz isso há muitos e muitos séculos, em alguns países, como mencionei. Portanto, esta nossa realidade é muito recente, mas já avançamos o suficiente para termos esperança. Meio-dia e 51, hora de Brasília. Realmente esse tema sobre os idosos é um tema super importante para o qual requer aí certamente vigilância de todos nós, né? Afinal, todos nós temos idosos nas nossas famílias, um dia seremos idosos também e o mínimo que se espera numa sociedade minimamente civilizada é justamente que o idoso tenha o cuidado necessário, sendo que ele ajudou justamente a construir essa sociedade que nós temos hoje, né? No fim de semana aqui no NT Sul+, nós reproduzimos um documentário produzido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, tratando justamente do problema dos maus tratos que ocorreram na cidade de Cachoeira do Sul e que serviram de referência para todo o estado aqui para todo o estado gaúcho, não é? Sobre esse processo que foi feito para que as pessoas fossem retiradas dos asilos, das casas geriátricas, sendo que ali estavam misturadas pacientes que deveriam estar tendo atendimento também psiquiátrico, enfim. Você pode conferir no nosso site, novotempo.com/NTSul. Atenção aos idosos. Mensagens que vão chegando pelo nosso WhatsApp aqui na TV Novo Tempo, o código de área é o 51, o número é o 997697129. A Rita Alves mora no interior, na Vila Vargas, diz aqui que assiste a TV todos os dias. Muito obrigado, viu, Rita? Tudo de bom para você, para sua família também. Obrigado pela participação. Também a mensagem que chega aqui do Michael. O Michael é de Santa Cruz do Sul, está ligado com a gente e ele faz um comentário sobre a situação da Avenida Marcelo Gama, aqui em Cachoeira do Sul. Ele diz aqui, um pouco estranho fazer a pintura da Marcelo Gama e pouco depois fazer o recapeamento da via, dinheiro indo pelo ralo, não? É justamente isso, né? Há poucos dias houve, portanto, a pintura da pista, agora está sendo feito um recapeamento, depois tem que ser feita a pintura novamente. E assim caminha o Brasil, né? Infelizmente. Vamos aqui mais algumas participações que vão chegando para a gente através do nosso WhatsApp. O Antônio Marcos também está ligado com a gente no bairro Tibiriçá, aqui em Cachoeira do Sul. A Andréia também manda mensagem, ela faz aqui uma pergunta sobre uma situação que ela relata, inclusive uma sugestão de reportagem. Obrigado, viu, Andréia? Nós vamos encaminhar aqui para a produção, vamos responder para você. Também uma outra telespectadora que faz uma pergunta sobre, vamos lá aqui, pergunta sobre recursos do cartão Reforma. Obrigado pela sugestão, nós vamos verificar também. Getúlio Lopes da Silva, lá em Canoas, está ligado com a gente, acho que eu já tinha citado aqui o Getúlio, obrigado pela participação. Meio-dia e 53, o NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações no nosso site, novotempo.com/NTSul. Você pode continuar interagindo com a gente, mandando sugestões de reportagem. Enfim, a qualquer momento você interage com a nossa equipe. E ao longo da programação da TV Novo Tempo, outras notícias. Uma ótima tarde para você, boa semana, até amanhã, tchau.